Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio, né? E a gente vai dar continuidade ao assunto, né, do texto descritivo. Né? Como vimos na aula passada, o texto descritivo consiste em descrever alguma coisa, né? Pode ser uma pessoa, um objeto, um lugar, um animal, enfim. Né? E aí nós vimos na aula passada que o texto descritivo pode ter dois tipos, né? O tipo de texto descritivo objetivo e o tipo de texto descritivo subjetivo. O tipo de texto descritivo objetivo, nesse tipo de texto descritivo, o autor descreve sem dar a opinião dele, né? Sem opinar. Né? Então, o tipo de texto descritivo objetivo, o autor descreve sem opinar. Já no tipo de texto descritivo subjetivo, o autor descreve aquele objeto, aquela pessoa, enfim, aquela coisa, descreve e opina. Né? Essa opinião pode estar no meio ou no final do texto. Né? Então é basicamente essa a diferença entre o tipo de texto subjetivo, descritivo subjetivo e descritivo objetivo. Né? Como atividade foi passado um questionário, né, na aula passada, espero que vocês tenham conseguido fazer. Né? Quem não fez ainda, faça para não perder o prazo. E aqui a gente vai trabalhar com produção textual. Ok? O texto que a gente vai produzir é um texto descritivo, é claro, né? Já que o tipo gênero, o tipo de texto que nós estamos trabalhando é o texto descritivo. Então, para início de conversa, vamos explorar as várias formas de descrever o mundo que nos rodeia. Pessoas, lugares, coisas e cenas. Tudo vai ser alvo de nossa representação, por meio de palavras. Né? Então, nós podemos descrever qualquer coisa por meio de palavras. Né? Como eu disse anteriormente, na aula passada, descrever consiste em dizer como uma coisa é. Sempre que você descreve alguma coisa, você está dizendo como aquela coisa é. Quem já não teve de descrever uma pessoa, ou um lugar, ou algo para alguém, né? Sempre a gente lidar com a descrição a todo momento. Se a gente viaja para algum lugar e a gente chega e vai contar para um amigo como foi aquela viagem, como era aquele lugar, a gente está usando a descrição, o texto descritivo. Imagine que você esteja procurando um lugar desconhecido e tenha de pedir informações descrevendo este lugar para outra pessoa. Imagine que você queira descrever um lugar, uma paisagem, uma cena em uma história que você está descrevendo. Imagine que você esteja procurando uma pessoa e tenha de descrevê-la para alguém, né? Para ver se ela viu ou se ela conhece. Né? Por exemplo, você está perdido na rua, ou enfim, você se perdeu de um amigo em um lugar, por exemplo. E aí você vai perguntar a alguém se você viu, se ela viu uma pessoa, por exemplo, morena, de olhos castanhos, baixa, alta. Então você vai estar descrevendo como é a pessoa, né? Ou que você tenha conhecido alguém muito interessante numa festa e queira descrevê-la para um amigo. Será que você faria todas essas descrições da mesma maneira, utilizando as mesmas características e informações a respeito do que é descrito? Né? Não, porque toda pessoa, todo objeto, todo animal tem as suas particularidades, né? Então você descreve de maneira diferente cada um deles, né? Então, antes de iniciar a produção de um texto descritivo, nós devemos considerar duas coisas. O que está sendo descrito, né, é uma pessoa, é um objeto, é uma cena, é um ambiente, é uma paisagem, é um animal, né? E o segundo ponto é: qual é o ponto de vista do qual vamos descrever? Vamos descrever de um ponto de vista mais objetivo ou mais subjetivo? Ou seja, foi justamente o que eu falei naquela aula sobre a descrição objetiva e subjetiva. Nós vamos descrever de um ponto de vista que nós apenas vamos descrever aquilo sem dar opinião, ou de um ponto de vista mais subjetivo, aquele ponto de vista que nós damos a opinião, né? Então, é aí que se diferencia os tipos, né? Objetivo e subjetivo. Objetivo dando opinião, objetivo não dando opinião, apenas descrevendo, e subjetivo, além de descrever, também dou a minha opinião, né? Então vamos falar agora sobre o ato de produzir, né? Quais os elementos, né? Quais os elementos, que informações queremos ressaltar na descrição, né?
Então você deve selecionar. Por exemplo, você vai descrever um animal. Não quais os elementos que você quer descrever, né? A cor, por exemplo, o, a cor dos olhos, o tamanho, a raça daquele cachorrinho, por exemplo, daquele gato, por exemplo. Então você vai estar descrevendo como ele é. Se for um animal, é claro, né? Se for uma pessoa, você descreve a pessoa com as particularidades dela. Se for um objeto, você descreve com as particularidades dele, e assim sucessivamente, né? Então, se for a descrição de uma pessoa, podemos pensar na descrição de características físicas, né? O que você vê, né? Nas características psicológicas, né? O que se percebe, sente, julga, nas características sociais e comportamentais, né? Na descrição, gente, não é só a descrição física, não. Observar se a pessoa é gorda, magra, morena, clara, enfim. É também pode ser descrições comportamentais, por exemplo. Pode ser uma pessoa tímida, extrovertida, alegre. Então você vai estar descrevendo também as características, não só físicas da pessoa, mas também as comportamentais dela, né? Então tudo isso é descrição, né? Se for a descrição de um objeto, por exemplo, pode ser a forma daquele objeto, a textura, as cores, a utilidade, a localização. Se for a descrição de um local ou ambiente, pode ser o espaço, a localização daquele ambiente, o que compõe, as impressões psicológicas, o que o ambiente transmite e etc. Qual será a perspectiva sobre o elemento que será descrito? De cima para baixo, de esquerda para a direita, do próximo para o mais distante e etc. Né? Então você vai começar a descrever por onde. Então tudo isso está atrelado ao texto descritivo. Né? Quando vocês forem produzir o texto de vocês, né, vocês levem em consideração todas essas informações. Antes de produzir qualquer texto, é importante elaborar um plano sobre o que vamos escrever. Este plano servirá de base para a organização das ideias, né? Então, é importante sim elaborar um plano, né? O que é um plano? É um tipo de um rascunho do que você vai descrever. Para ajudá-lo na descrição, faça antes um planejamento, né? Então, é interessante você fazer um planejamento, né? O tipo de um rascunho, né? Até porque pode ser que precise melhorar alguma coisa, então no planejamento você vai ver o que pode ser melhorado ou não. Objeto ou instrumentos, né? Então, quais os objetos e instrumentos para a construção de um texto? Você vai ter que analisar para que serve, qual é a sua... Ou melhor, se você for se você for descrever um objeto ou um instrumento, por exemplo, aqui é só um exemplo, mas poderia ser pessoas, poderia ser animais, poderia ser cidade, ok? Mas aqui suponhamos que você vai descrever sobre um objeto ou sobre um instrumento. Então, você pode descrever, começar dizendo, por exemplo, para que aquele objeto serve ou aquele instrumento, né? Por exemplo, se for um instrumento violão, você vai descrever um violão. Então, você pode dizer para que serve, qual é a sua aparência, né? A cor, por exemplo, do violão. Quais as partes que compõem? Então, você pode falar de cada parte do violão, desde as cordas ao formato, enfim. Como ele funciona? Você pode dizer também quais as aplicações práticas dele, né? Então, tudo isso são ideias para você colocar dentro do seu texto, né? Se for um objeto ou um instrumento, por exemplo. Se for uma pessoa, eu não coloquei aqui no slide, mas vou falar. Se for uma pessoa, por exemplo, você pode dizer como ela é fisicamente, né? Altura, cor da pele, se é magra ou gorda, né? Você vai estar descrevendo ela, mas pode ser também, como eu disse anteriormente, você pode dizer também que ela é tímida, por exemplo, ou ele, né? Ou que é extrovertida, ou que é triste, ou que é alegre. Isso tudo são características de uma pessoa, não só as físicas, né? E isso você pode colocar também na sua descrição. Você pode descrever uma pessoa também que você gosta, pode ser um pai, uma mãe, um filho, um sobrinho, né? Fica a seu critério. Né? Então aqui nós temos o exemplo de um texto descritivo. E eu vou fazer a leitura e depois vocês fazem a reflexão se vocês acham que é um tipo de texto descritivo objetivo ou um tipo de texto descritivo subjetivo. Né? Então vejam bem. Leia o texto a seguir. Vamos ler.
seja nas tirinhas desenhadas ou nas crônicas assinadas em jornais, que representam a maior fatia de sua produção, Veríssimo sempre contou com dois triunfos: o humor e uma percepção muito fina de intimidade do brasileiro. Ele é capaz de radiografar a alma nacional como ninguém. Versátil, o autor escreve sobre quase tudo: economia, gastronomia, futebol, cinema, viagens, música, literatura. Então, Veríssimo é o nome do autor, tá bom? Essa palavra aqui, versátil, é porque ele escreve mais de uma coisa, ele fala sobre mais de uma coisa, né? Como foi descrito aqui: economia, gastronomia, futebol, cinema e tal. Pratica aquilo que Manuel Bandeira chamou de puxa-puxa, ou seja, é capaz de arrancar um bom texto de qualquer miudeza. A vida privada do brasileiro, contudo, é o seu forte. Ou as comédias da vida privada, para dizer melhor. Os rituais do namoro e do casamento, o sexo, as infidelidades, o choque de gerações, tudo é um prato cheio para o escritor. Né? Então, esse texto foi retirado, né, da revista Veja. Né? Então, aqui ele está descrevendo, né, a característica do autor, desse autor Veríssimo, na escrita. Né? Observe que ele não descreve aqui a característica física do autor, por exemplo, dizendo que ele é alto, magro, que ele é moreno, enfim. Ele descreve a característica na escrita do autor. Né? Cada autor tem sua característica de escrever. Por exemplo, tem autores que escrevem só sobre contos de amor, crônicas de amor. Tem autor que já gosta de escrever contos e crônicas sobre comédias, por exemplo, ou coisas engraçadas. Tem autor que gosta mais de escrever só sobre fábulas. Aqui o autor, esse autor aqui, ele era um autor versátil, ele escrevia sobre tudo: economia, gastronomia, futebol, cinema, viagens, literatura. Então, era um autor que descrevia sobre tudo. Então, aqui, a pessoa que escreveu esse texto, que foi um texto extraído de Carlos Graeb, né, da revista Veja, ele está descrevendo aqui a característica de escrita do autor Veríssimo. Né? Então, vamos fazer uma pequena análise. Essa é uma descrição que foi feita, né, sobre o famoso escritor de crônicas Luiz Fernando Veríssimo. A descrição realizada foi mais objetiva ou subjetiva? Explique sua resposta. Então, analisando o texto, né, como eu já disse na aula anterior, descrição objetiva é aquela que o autor descreve e não dá opinião nenhuma no texto. Descrição subjetiva, o autor descreve e dá a opinião dele no texto. Se você observar nesse texto que a gente acabou de ler, em nenhum momento desse texto, dessa descrição, o autor dá a opinião dele. Ou seja, a pessoa que escreveu esse texto está falando sobre um autor da literatura, sobre o autor Veríssimo. Em nenhum momento ele dá o autor, né, dá opinião sobre esse escritor Veríssimo. Né? Ele só está descrevendo aqui como é o estilo de escrita desse autor, a característica de escrita desse autor. Né? Então, qual é o tipo de descrição, objetiva ou subjetiva? É claro que objetiva, porque o autor em nenhum momento dá opinião aqui sobre esse cara, sobre o Veríssimo, né? Agora imagine que no final do texto, nesse último parágrafo aí, né, o autor dissesse, por exemplo, nessa parte aí, os rituais do namoro e do casamento, o sexo e a infidelidade, o sexo, as infidelidades, o choque de gerações, tudo é um prato cheio para o escritor. Né? Aí suponhamos que o texto finalizasse assim: acredito que esse autor é um dos maiores autores da literatura brasileira. Suponhamos que ele emendasse essa partezinha aí no final do texto. Então aí é uma opinião dele. Acredito que esse autor é um dos melhores autores da literatura brasileira. Então é uma opinião dele, do autor. Então, se o autor tivesse dado a opinião dele no final do texto, ou até no meio do texto mesmo, seria uma descrição subjetiva. Mas aí ele não dá nenhuma opinião. Sendo assim, a descrição é objetiva, porque não tem opinião por parte do autor. Né? Então, como atividade, o que teremos? A nossa proposta de atividade para a próxima aula será o quê? Agora é a sua vez. Faça uma descrição
objetiva ou subjetiva, de uma pessoa conhecida ou de uma personalidade que você admira, ou de um objeto, ou de um instrumento, ou de qualquer outra coisa, de um lugar, de um filho, de um pai, de uma mãe, enfim, de um animal. Então, fiquem à vontade. A atividade dessa semana consiste na produção de um texto descritivo. Esse texto descritivo pode ser objetivo, né? Você pode apenas descrever aquela pessoa, ou aquele animal, ou aquele lugar, sem dar a sua opinião, né? Descritivo objetivo, né? Que é aquele que você descreve sem dar opinião. Ou pode ser também o texto descritivo subjetivo, que é aquele que você descreve dando a sua opinião, né? Então, produzam um texto, não precisa ser um texto muito grande, né? Eu acredito que até 10 linhas está legal, né? Mas pode ser menos também de 10, ok? Fiquem à vontade, vocês podem se escrever sobre qualquer coisa, pessoa, animal, lugar. Fiquem à vontade, descrevam qualquer coisa que vocês quiserem. Lembrando que se você colocar a sua opinião dentro do texto, se caracteriza como uma descrição subjetiva. Se você não colocar a opinião, apenas descrever aquela coisa, se caracteriza como descrição objetiva, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? No Google Sala de Aula ou aqui nos comentários do vídeo do YouTube. Pode comentar por aqui também se for necessário, ou até mesmo pelo WhatsApp. Vocês têm meu número, né, no grupo da turma. Perguntem, né, que eu irei responder e tirar todas as dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar que eu irei responder. Então, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Irei disponibilizar esse material aqui no grupo do WhatsApp de vocês, esse slide, né? E é isso, tá bom? Fiquem todos com Deus e qualquer dúvida estarei à disposição. Forte abraço.